Circle of Inevitability, capítulo 1121. Confiança. Depois que Lumian recitou o atual nome honroso de Amon, uma luz cheia de poder redentor emergiu do vazio, do rio do destino, condensando-se na forma de Amon, usando um chapéu pontudo e macio e um monóculo. Amon olhou para a esquerda e para a direita antes de sorrir e dizer: "Então, vocês concluíram suas negociações? Ou isso será resolvido com um duelo? Vocês, caçadores, têm muita paciência. Este assunto, que deveria ter sido discutido no setembro passado, se arrastou até agora." Enquanto falava, Amon bateu palmas levemente, em sinal de aplauso irônico pela paciência dos dois caçadores. O anjo vermelho Médici zombou: "Você mudou de caminho, mas ainda grasna como um corvo. Vamos começar, não perca mais tempo." Roubar as características de Beyonder das sequências mais altas não era uma tarefa simples. Mesmo que o alvo parasse de resistir e cooperasse ativamente, o processo ainda levaria um tempo considerável e apresentaria um risco considerável de fracasso. Além disso, exigia um nível de autoridade excepcionalmente alto. Depois de provocar Amon, o anjo vermelho Médici sentou-se novamente em seu trono de ferro, encostou-se no encosto e cruzou a perna direita, assumindo sua postura arrogante de sempre. Sua expressão não demonstrava medo nem desânimo, apenas um toque de vazio em seu olhar, como se estivesse relembrando. "O que você está pensando?" perguntou Amon com um sorriso. O anjo vermelho Médici riu baixinho, sobre coisas que aconteceram antes de você nascer. Amon balançou a cabeça e ajustou o monóculo preso à órbita do olho com a mão direita. Sua mão esquerda produziu uma maçã vermelha, que ele levou aos lábios e deu uma mordida crocante. "Esperei muito tempo por este dia", disse Amon com um sorriso, enquanto o monóculo em seu rosto brilhava de repente. Ele estendeu a mão direita em direção ao anjo vermelho Médici, enquanto seu pulso girava lenta e pesadamente. O anjo vermelho Médici foi subitamente incendiado, completamente envolvido em chamas violetas brilhantes. Apesar da dor excruciante, ele manteve um sorriso zombeteiro. "Queimando nas chamas. Eterno nas chamas. Reticências." Após extrair as duas características de Beyonder do conquistador do anjo vermelho Médici e entregá-las a Lumian, Amon partiu da zona protegida. Ele estava acima do vale do ainda caudaloso rio Isrenzo, olhando para o mundo distante. Enormes carvalhos, tão grandes que pareciam alcançar o céu, erguiam-se imponentes sobre a terra. Um verdejante cobria os restos da civilização humana, e gritos intermitentes de "Oá, Oá, Oá" ecoavam, acompanhados pelo som de bandos em movimento. De repente, uma figura cambaleou para fora da tênue névoa branco-acinzentada. A figura tinha uma aparência bonita e usava trajes formais, com olhos escarlates, um sanguíneo de uma sequência não insignificante. No entanto, uma vez fora da zona protegida, o corpo do sanguíneo sofreu uma mutação rápida. Ele desabou em uma massa de carne e sangue, da qual brotaram vários órgãos reprodutivos, alguns masculinos, alguns femininos e alguns pertencentes a criaturas peculiares. Elas interagiam umas com as outras e com as pedras, madeira e videiras ao redor, dando origem a novas e estranhas formas de vida. Amon observou isso com interesse por um momento, então levantou sua mão direita e lançou uma chama quase invisível e sem forma. A chama caiu sobre a massa de carne contorcida e em constante reprodução, incendiando-a instantaneamente e reduzindo-a, e a vida nascente dentro dela, às cinzas. O olhar de Amon então se voltou para a borda da névoa branco-acinzentada, onde 3 sanguíneos o observavam. Liderando-os estava o Senhor Lua Enlin, usando uma cartola de seda.
Amon sorriu fracamente antes de voltar sua atenção para os carvalhos imponentes. Esta noite, ele estava de guarda. Enlil, que viera para limpar os mutantes, observou Amon por um momento antes de sair da névoa branco-acinzentada. Suportando a dor do luar carmesim, ele recuperou a característica de Beyonder severamente corrompida. Trocando olhares silenciosos com os outros dois sanguíneos, ele retornou à zona protegida. Após selar a característica de Beyonder, Enlil retornou à sua residência em Backlund, sentando-se perto da janela do chão ao teto e observando a lua carmesim no alto do céu. Somente dentro da zona protegida ele poderia experimentar a paz, o crescimento espiritual e a beleza única trazida pela lua carmesim. Sob o luar carmesim do mundo das ruínas, no entanto, sanguíneos como ele não sentiam nada além de dor, como se a luz tentasse acendê-los e queimá-los até a espiritualidade pura. Ao refletir sobre suas experiências recentes, o antes confiante Enlil não pôde deixar de se sentir sobrecarregado. No passado, ele frequentemente proclamava sua ambição de ser o Messias dos sanguíneos, cheio de ímpeto e determinação. Mas isso foi quando a profecia do fim dos dias dos sanguíneos estava distante, e sua ancestral ainda existia. Agora, o fim dos dias havia realmente chegado, e se desenrolava diante de seus olhos. Comparados aos Beyonders de outros caminhos, sanguíneos e plantadores sofreram impactos muito mais profundos e severos desde a descida da lua carmesim. Ao longo do último ano, Enlil testemunhou inúmeros sanguíneos se transformarem em monstros ou em seus inimigos mais ferozes, e ele lidou pessoalmente com muitos deles. Rostos familiares desapareciam diariamente. Eventos tristes ocorriam sem fim. Este era o Apocalipse. Agora, a população de sanguíneos havia sido reduzida pela metade em comparação ao período anterior à descida da lua carmesim. O que posso fazer para salvá-los? A lua Enlil ponderou profundamente, não se entregando mais a ideias fantasiosas ou pensamentos excessivamente confiantes. Influenciados pela descida da lua carmesim, os duques sanguíneos não ousavam agir livremente, temendo perder o controle e sofrer mutações. Assim, Enlil e outros marqueses representavam as forças mais poderosas que os sanguíneos conseguiam reunir. Com uma vaga compreensão do porquê a lua carmesim, a Grande Mãe, trouxe uma influência tão catastrófica, Enlil passou uma noite inteira pensando, mas ainda assim não conseguiu encontrar uma maneira de salvar sua raça. Quando o sol nasceu e a luz do dia chegou, ele fechou as cortinas, deitou-se na cama e adormeceu, esperando que sua espiritualidade ativa pudesse oferecer alguma visão por meio dos sonhos. Em meio à sua sonolência, uma voz feminina familiar de repente o alcançou: Enlil. Enlil. Enlil olhou na direção da voz, atordoado, e vagamente viu uma figura voluptuosa e graciosa. Instintivamente, ele gritou: ancestral. A voz falou com um tom levemente etéreo: há algo que preciso confiar a você. No passado, tais palavras teriam enchido Enlil de alegria, orgulho e autossatisfação, pois significavam que ele se tornaria o Messias dos sanguíneos. Mas agora, ele sentia apenas um peso enorme sobre os ombros, como se seu corpo não pudesse mais suportar o fardo. Depois de alguns momentos de silêncio, ele respondeu em voz baixa: sim, ancestral. A figura voluptuosa e graciosa, irradiando calor maternal, disse suavemente: eu lhe darei uma característica de Beyonder da deusa da beleza, contendo minha marca espiritual e autoconsciência residual. Proteja-a. Um dia, talvez eu possa renascer através dela. Ele também contém uma característica extra, o progenitor, 2, que eu vou separar previamente para você. Depois, recupere ingredientes suplementares do tesouro e se esforce para completar seu progresso em pouco tempo.
Quando o apocalipse chegar, proteja os sanguíneos restantes da melhor maneira possível. Enlil não sentiu alegria, mas perguntou confuso e preocupado: e você, ancestral? Por que fazer preparativos para o renascimento e a ressurreição? A figura voluptuosa e graciosa disse com um sorriso: algumas coisas precisam ser feitas. Algumas esperanças precisam ser defendidas. Enlil congelou ao ouvir a determinação escondida no tom da ancestral Lilith. Sem mais explicações, a figura voluptuosa falou em tom maternal: meu filho, enquanto todos vocês sobreviverem, enquanto minha linhagem permanecer intacta, e enquanto alguém se lembrar do meu nome, eu viverei para sempre. Sua voz gradualmente desapareceu no sonho. Reticências. A figura voluptuosa e graciosa emergiu do portão onírico tecido pela luz das estrelas, chegando a um palácio majestoso e antigo envolto em névoa branco-acinzentada. Sentado à cabeceira da mesa de bronze estava o tolo, usando uma cartola de meia seda e um sobretudo preto. Era um avatar, uma mera projeção de seu verdadeiro eu. Então este é o castelo de Sefira? Perguntou a bela mulher, irradiando brilho maternal, enquanto se sentava na cadeira no outro extremo da mesa manchada. Ela era a mãe da terra Lilith. A manifestação externa e a extensão do castelo de Sefira, respondeu o senhor tolo em tom calmo, você me procurou através do seu sonho enquanto dormia. O que você precisa? Lilith segurou um bebê imaginário, com um sorriso suave, porém firme: quero pedir que me mate. Qual é o propósito? Perguntou o senhor tolo, sem pressa nem lentidão. O sorriso da mãe da terra Lilith permaneceu gentil, mas resoluto. A deusa mãe da depravação se aproveitou do meu ato de roubar a identidade e o destino de Omibela, usando manipulação simbólica para me aprisionar neste estado de morta-viva. No entanto, podemos usar isso contra ela. Como sou simbolicamente equivalente a Omibela, matar-me também matará a verdadeira Omibela. Como ela é o elo entre a deusa mãe da depravação e a colmeia, cortar essa conexão atrasaria significativamente o progresso da deusa mãe da depravação em acomodar a colmeia, nos dando mais tempo. A deusa mãe da depravação pode usar símbolos, e acredito que você, senhor tolo, é perfeitamente capaz de fazer o mesmo. Como mestre da enganação, você é, sem dúvida, um mestre neste domínio. A equivalência da sua identidade simbólica com a de Omibela se mantém, reconheceu o senhor tolo com um leve aceno de cabeça, mas matar Omibela agora viraria a colmeia contra nós, levando-a a se juntar novamente à deusa mãe da depravação. Para a colmeia, Omibela é a primeira criança que gerou após atingir a autoconsciência, sua filha mais velha, misticamente significativa, assim como a deusa mãe da depravação é a primogênita do Criador original. A colmeia valoriza profundamente Omibela. Antes que a mãe da terra Lilith pudesse responder, o senhor tolo bateu na borda da mesa de bronze com os dedos. Isso pode ser explorado, mas ainda não é o momento certo. O sorriso da mãe da terra Lilith apareceu mais uma vez. Ótimo! Pelo menos ainda posso servir a algum propósito com a minha morte. Aguardarei o momento certo. Com isso, a Mãe Terra se levantou, deixando a área acima da névoa cinzenta em passos medidos. Nota: S1. Sec 1 do caminho do Boticário, seta curva da direita para a esquerda. 2. Sec 2 do Boticário, seta curva da direita para a esquerda. Ponto.